Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Olá, Anotações Sombrias. Boa tarde a todos do canal. Me chamo João e tenho um relato pesado que envolve mistério e situações extremamente estranhas. Sem rodeios, meu objetivo é expor algo que presenciei quando seguia em meu caminhão por um trajeto repleto de riscos e boatos sobre acontecimentos violentos. Amigos, não estou aqui com intenção de convencer ninguém, mas sinto necessidade de compartilhar cada detalhe. Tudo começou em um dia frio, com neblina densa e poucas luzes na autopista. Eu guiava meu veículo sentindo tensão constante já que a rota tinha fama de trazer problemas sérios a quem passava. Muitos diziam que grupos criminosos agiam nesse trecho, conhecidos como detonadores de caminhões, atacando veículos pesados e sumindo com mercadorias. Confesso que já havia sentido medo em outras ocasiões, mas nada se comparava ao que viria naquela data. Meu plano consistia em levar um carregamento simples até a próxima cidade e retornar no mesmo instante. Contudo, a situação se complicou. De forma inimaginável, conduzir meu bruto ao longo daquela via escurecida foi algo sufocante. O vento balançava galhos secos que pareciam braços retorcidos e toda a sombra ficava ainda mais sinistra. O silêncio se partia apenas pelo ronco do motor e meu coração acelerado. Conforme o tempo passava, cada quilômetro percorrido aumentava minha ansiedade. Eu nutria receio de ser seguido ou atacado, pois sabia que histórias terríveis rondavam aquela região. O motivo de eu estar ali não importava tanto, pois o que mais me consumia foi a sensação de estar rodeado por algo invisível, mas extremamente real. Num certo ponto, a estrada se tornou ainda mais silenciosa. Nenhum outro veículo cruzava meu caminho. A certa altura, senti a necessidade de interromper a viagem, já que meu estômago reclamava e meu corpo pedia descanso. Avistei um posto abandonado à beira do asfalto com placas despedaçadas e paredes marcadas por ferrugem. Resolvi estacionar e sair um pouco da boleia. O vento frio cortava minha face e o ambiente parecia envolto em uma atmosfera pesada. Nenhuma viva alma aparecia, nem ao menos insetos. Tudo estava imóvel, como se o mundo inteiro tivesse parado a abrir a porta do caminhão, e caminhei com passos cautelosos até o local principal do posto. Havia restos de algo que antes funcionava como lanchonete, mas as cadeiras estavam viradas e o balcão completamente empoeirado. Vasculhei o lugar em busca de algum alimento, mas apenas achei embalagens rasgadas e um cheiro rançoso que exalava do chão. Aquilo mexeu comigo, imaginando quem passou por ali e o motivo de ter largado tudo tão rápido. Retornei ao caminhão tentando manter a calma. Liguei o motor e voltei à pista, desejando encurtar aquela rota sombria o quanto antes. Então, notei vultos distantes no acostamento. Fixei o olhar, mas não distingui feições humanas ou animais. Pareciam apenas formas escuras que deslizavam na escuridão. Senti um arrepio no braço, como se algo me observasse intensamente. Inspirei fundo e segui em frente, pois meu compromisso precisava ser cumprido e ficar parado não ajudaria em nada. Enquanto avançava, recordei comentários de colegas sobre ataques a caminhoneiros. Uns falavam de pessoas mascaradas, outros mencionavam coisas sem explicação. A verdade é que eu não sabia no que acreditar. Somente tinha convicção do perigo e qualquer falha poderia me custar a vida. O tempo seguia e cada sinal de luz me enganava, pois eu pensava que vinha algum farol distante, mas nada surgia de fato. A tensão já me deixava zonzo. O som do meu bruto me dava uma referência, impedindo meu cérebro de mergulhar em terrores maiores.
De repente, um problema mecânico se fez presente. O veículo começou a perder força e nenhuma marcha respondia. Tentei pisar no acelerador, mas senti uma vibração suspeita na parte interna. Suor frio escorreu pela minha testa. Lutei para conduzir o caminhão até um pequeno recuo na lateral. O motor rendeu-se, resultando em silêncio total. Desembarquei, levantei o capô e procurei alguma falha. Nada visível, apenas uma fumaça leve escapando do motor. Sem opção, retornei rápido à cabine, preocupado com possíveis emboscadas. Peguei meu celular, mas o sinal era nulo. Estava ali, isolado, sujeito ao destino. Foi quando notei uma claridade fraca se aproximando. Observei através da janela e vi um homem alto, trajando roupas simples e chapéu surrado, segurando uma lanterna pequena. Abri a porta com cuidado, mantendo distância. Ele levantou a mão em gesto de paz e ofereceu auxílio. Senti um alívio momentâneo, porém não abaixei a guarda. Iluminei melhor seu rosto. Ele tinha semblante sério, mas ao mesmo tempo tranquilo. Explicou que entendia de mecânica e pediu minhas ferramentas. Em poucos instantes, ajustou algumas conexões e sinalizou para eu dar ignição. Mesmo sem confiança, girei a chave e o motor roncou. Fiquei surpreso e agradeci ao sujeito que manteve semblante contido. Ele falou que eu devia seguir com cautela, pois o trecho apresentava riscos. Subi na cabine e avancei devagar, ainda aturdido. Ao conferir o retrovisor, o homem havia sumido. O local estava deserto, sem rastro algum dele. Prossegui apreensivo, com as mãos suando no volante. O tempo passou e a concentração consumiu minhas energias. De modo inesperado, o motor falhou. De novo. O caminhão morreu sem ruídos marcantes. Parecia um defeito intermitente. Desci, examinei tudo de novo, sem encontrar nada aparente. Sentei em uma pedra, sentindo a solidão pesar. Então, passos firmes me assustaram. Lá estava o mesmo homem, surgindo do breu, como se fosse parte daquele lugar. Perguntei em tom aflito como ele tinha chegado tão rápido. Ele se esquivou da questão, dizendo que notou meus faróis e quis ajudar ele, consertou mais uma vez e o motor voltou a funcionar. Perguntei seu nome. Ele disse se chamar Manuel. Retribui com meu nome e ofereci uma carona, mas ele recusou. Falou que fazia aquilo por quem precisasse, sem pretensão de receber nada em troca. A forma como se expressava me intrigava. Manuel parecia deslocado, como se pertencesse a outro tempo. Mesmo assim, não questionei mais, pois eu só queria partir dali, conduzir meu caminhão outra vez, com a mente fervilhando. A lembrança de Manuel sumindo sem deixar pegadas me perturbava. Tentei manter o foco, mas o cansaço crescia. Percebi que precisava repousar. Estacionei em um espaço vazio e fechei os olhos, tentando descansar. Sem sucesso, já que o medo de algum ataque permanecia. 20 minutos se arrastaram, até que um ruído na lataria do caminhão me alarmou. Abri a cortina e deparei comigo mesmo de frente a Manuel colado à porta. Ele me encarava em silêncio. Abri, quase sem fôlego, questionando o que ele pretendia. Manuel afirmou que não planejava me ferir, mas sim proteger de algo ainda pior. Suas palavras me confundiram por completo. Com cuidado, saltei e fiquei frente a frente com ele. Parecia não piscar, sustentando um olhar que atravessava meu corpo. Com voz suave, disse que forças cruéis rondavam a escuridão, levando desafortunados sem deixar vestígios. Eu queria duvidar, mas parte de mim sentia que ele falava a verdade. Um arrepio percorreu minha espinha, combinando com o vento gélido que soprava. Manuel sugeriu que eu aguardasse o amanhecer, pois estaria menos vulnerável sob a claridade. Voltei ao interior do caminhão e tentei trancar tudo. Quando olhei pela janela novamente, Manuel já não estava. A madrugada seguiu e acabei pegando no sono em meio a pensamentos confusos.
Sonhei com vozes distantes, vultos que me rondavam e sussurros sem sentido. Quando despertei, o sol estava surgindo no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Respirei fundo, liguei o caminhão e avancei rumo à cidade mais próxima, com o desejo ardente de encerrar esse pesadelo. Meu trajeto seguiu sem interrupções por um tempo, até eu avistar um veículo virado no meio da pista. Fumaça escapava do capô, mas não havia sinal de condutor. Desci para verificar. O automóvel estava destruído, portas retorcidas e vidros estilhaçados, porém vazio. Senti um arrepio forte, pois algo naquela cena me parecia fora do normal. Ao me virar, dei de cara com Manuel outra vez, parado ali como se brotasse do nada. Minha garganta travou. Ele comentou calmamente que acidentes assim se repetiam e que presenças sombrias sugavam vidas sem piedade. Tentei racionalizar, mas nada fazia sentido. Meus sentidos se embaralhavam e eu apenas queria sair dali, subi no caminhão e liguei o motor depressa, notando Manuel através do espelho. Seus olhos guardavam uma tristeza profunda. Acelerei, deixando-o para trás sem coragem de falar mais. Nada. Algumas horas depois, avistei casas e postes de luz, indicando que estava perto de uma zona habitada. Senti alívio. Estacionei em um pátio movimentado onde dezenas de caminhoneiros trocavam histórias. Comentei brevemente sobre Manuel, e muitos disseram que conheciam relatos semelhantes. Um homem de chapéu surrado, mecânico habilidoso, mas que não pertencia ao mundo concreto. Disseram até que se tratava do fantasma de um caminhoneiro que partiu deste plano em circunstâncias cruéis. Escutar esse tipo de informação reforçou meu temor. Passei dias sem apetite e noites repletas de pesadelos. A imagem de Manuel me perseguia mesmo em locais iluminados, como se seu espírito me vigiasse. Amigos me chamaram de paranoico, mas eu sabia o que havia visto. Tentar esquecer não funcionava. Parei de dormir direito e a rotina de trabalho se tornou um martírio. Apesar disso, não podia largar o serviço. Precisava prosseguir, mesmo sabendo que o mundo tem camadas obscuras que desconhecemos hoje, vivo sem paz. Não vejo sentido em contar esse episódio esperando conforto ou final positivo. Minha narrativa não inspira superação. Apenas retrata um encontro assustador com algo que não compreendo. Sigo na estrada, porém não sinto mais segurança alguma. Cada sombra desperta lembranças, e a presença de Manuel parece impregnar cada percurso que faço. Ele surge nos meus sonhos, salva minha rota e some na escuridão. Nenhum médico ou remédio resolveu esse tormento. Estou fadado a conviver com esse peso, aguardando o fim de tudo. Talvez, num momento qualquer, eu reencontre Manuel mais uma vez. E dessa vez, não haverá retorno. No estado em que me encontro, não consegui achar explicação para nada. Simplesmente sigo meus dias, cansado e descrente. Se existe algo depois deste mundo, imagino que Manuel vague por lá, cumprindo tarefas inexplicáveis. Enquanto isso, eu apenas tento acordar, trabalhar, pagar minhas contas e ignorar a sensação incômoda de ser observado. Não há felicidade ou lição nessa caminhada. Só restam cicatrizes mentais e uma ferida que não fecha. Este é meu relato, sem florzinhas e sem promessas de redenção. Apenas a verdade sombria de um homem que vagou em uma rodovia tenebrosa, cruzou com um ajudante impossível de entender e saiu marcado para sempre, ficando claro o meu estado atual. Posso ressaltar que tudo que relato me transformou em alguém apático, assombrado e sem ânimo. Minhas noites são um eterno sobressalto e minhas manhãs são cinzentas. O terror continua vivo na memória, pronto a reaparecer em cada novo trajeto. Não vejo cura para essa agonia. Minha esperança se foi, restando somente a lembrança de um caminhoneiro que perdeu parte de si mesmo ao cruzar com um espectro que vaga sem rumo.
Assim encerro meu depoimento, deixando um alerta velado. O desconhecido pode surgir quando menos se espera e nem sempre trará salvação. Olá, Anotações Sombrias. Boa tarde a todos do canal. Me chamo João. Possuo longa vivência em um canto isolado do estado do Ceará. Sempre alimentei vontade incontrolável de perambular pelos bosques depois do pôr do sol, movido pela sensação indescritível de observar cada fragmento do ambiente noturno. Costumo pegar meu equipamento rudimentar de caça e seguir por trilhas confusas, atento a possíveis sons que possam indicar movimentações suspeitas. Gosto dessa prática desde minha adolescência, pois encontro certa paz em meio à vegetação densa e ao canto de bichos noturnos. Não costumo dividir meus trajetos com ninguém, pois prefiro solidão absoluta. De alguma forma, acredito que esse contato silencioso com a natureza me conecta com minhas raízes simples e meus antepassados. Jamais pensei que um dia iria testemunhar algo tão assustador, mas os eventos que vou narrar são a prova de que existem segredos ocultos no rincão onde vivo. Minha preparação mental estava baseada na ideia de que tudo que surgisse no caminho seria simples, algo que eu pudesse entender ou lidar com calma, mas estava enganado. Aquilo que surgiria diante dos meus olhos abalou minha lucidez e deixou marcas profundas em meu espírito. Ainda recordo cada detalhe, mesmo desejando esquecer, pois não existe tranquilidade depois do que vi naquela ocasião. Senti que forças desconhecidas rondavam meu trajeto, preenchendo a mata com presságios perturbadores. A ventania soprava na escuridão, arrastando folhas secas e fazendo galhos roçarem uns nos outros, criando um chiado que lembrava sussurros. Minha cabeça latejava, talvez por ansiedade, talvez por algum estímulo que eu desconhecia. O fato é que naquele instante inicial, eu não percebia que meu destino tomaria um rumo tão funesto. Na noite anterior àquele acontecimento macabro, decidi que passaria boa parte da madrugada vagando entre árvores retorcidas e solos irregulares. Antes de iniciar meu percurso, revisei lanternas, munição e água potável, evitando qualquer risco desnecessário. Segui por um caminho pouco iluminado, onde a folhagem densa impedia que o luar tocasse o solo de modo pleno. Só conseguia distinguir silhuetas desfocadas no extenso tapete negro à minha frente, contando com meus sentidos aguçados para avançar sem esbarrar em troncos ou quedas bruscas. Em diversos instantes, um arrepio percorria minha espinha, sinalizando uma apreensão que eu tentava reprimir. Naquele silêncio profundo, até minha respiração parecia barulhenta demais. Buscava manter a calma, pois estava acostumado com sons enigmáticos. Contudo, algo diferente parecia rondar tão quietude. Passos vagos surgiam em intervalos irregulares, quase inaudíveis, mas perceptíveis o bastante para me deixar em alerta. Minha mão, firmada no cabo da espingarda, tremia suavemente, pois a sensação de ser observado crescia a cada instante. Foi quando reparei que marcas estranhas surgiam pelo chão, como pegadas de tamanho reduzido se espalhando em padrões confusos. Aquilo não lembrava pegadas humanas, tampouco sinal de animais que eu conhecesse. Senti uma tensão sufocante, algo que me fazia hesitar continuar com meus passos. Mesmo assim, prossegui, confiante de que nada poderia realmente me ferir, pois sempre acreditei em explicações lógicas. Mal sabia eu que minha crença seria destroçada por uma visão que nenhum raciocínio conseguiria apagar. Segui adiante, com determinação, embalado por certa confiança que brotava de minhas inúmeras vivências na mata. Eu conhecia sons típicos, cheiros característicos e até modulava meus passos conforme o terreno, evitando alertar qualquer bicho arisco. A escuridão total me fazia valorizar cada reflexo mínimo gerado pela luz da lua, mas naquela ocasião parecia existir um véu sinistro envolvendo tudo.
Em meio a arbustos pouco convidativos, algo chamou minha atenção. Notei uma espécie de rastro pegajoso em folhas caídas, como se alguma substância secreta tivesse escorrido ali. Toquei aquela gosma com extremo cuidado, sentindo um odor que me causou náusea instantânea. Recuar seria sensato, mas minha curiosidade gritava alto. Segui rastros similares por metros, tentando não criar ruídos. Queria descobrir o que se deslocava por ali, sem imaginar que iria confrontar forças desconhecidas. O ar, antes morno, pareceu esfriar gradualmente, arrepiando meus pelos. Meus sentidos ficaram ainda mais aguçados, pois percebi que o silêncio se tornava quase absoluto, como se a natureza pressentisse uma presença ameaçadora. Nessa busca silenciosa, deparei-me com galhos retorcidos, cobertos de fungos luminosos, brilhando em tons esverdeados e inquietantes. Aquela luz fraca delineava formas indefinidas na escuridão, aumentando minha sensação de impotência. Ainda assim, prossegui, certo de que não deveria recuar sem entender o que tanto me intrigava. Mal sabia que eu estava prestes a presenciar algo fora de qualquer lógica comum. Durante meu avanço, notei trincheiras naturais cobertas por folhas espessas, formadas possivelmente pela ação de enxurradas passadas. Em certo ponto, ouvi um estalo seco, como ramificações partindo ao meio sob pressão invisível. Parei e segurei o fôlego, tentando mapear a direção daquele ruído. Quando me aproximei do ponto, enxerguei algo se movendo entre troncos duplos. Não pude distinguir dimensão exata, mas parecia de porte reduzido e incrivelmente veloz. Meus olhos mal acompanharam a movimentação, que surgia e sumia em frações de segundo. Aquela visão me deu a estranha sensação de que eu estava ultrapassando barreiras que não deveriam ser cruzadas. Continuei caminhando, mas meu coração pulsava com tamanha força que eu temia ser escutado. A cada passo percebia mais indícios daquela presença, como silhuetas fugidias e roncos abafados em meio às sombras. Em uma fração de coragem, iluminei os cantos mais escuros com minha lanterna, mas tudo o que vi foram folhas trêmulas. Algum tempo depois, avistei pegadas ainda mais definidas, pequenas e fundas, sugerindo algo bípede. A cada descoberta, meu receio aumentava, pois a floresta noturna nunca me parecera tão hostil. Foi então que, num lampejo, consegui ver de relance aquele ser lendário, a caipora. Parada a alguns metros, ela me fitava silenciosamente, com olhos brilhantes que refletiam pura maldade. Meu peito pareceu comprimir, pois aquele instante derrubava tudo que eu julgava conhecer sobre o mundo. Embora o encontro tenha sido breve, aquela imagem ficou marcada na minha memória de modo eterno. Minha mente ficou atordoada a partir daquele instante. A expressão da caipora se mostrava de um jeito que transcendia qualquer explicação simples, pois seus olhos refletiam um ódio antigo, quase como se guardasse rancor contra todo intruso em seu domínio. Tentei erguer a arma, mas minhas mãos tremiam demais. No momento em que busquei focalizar a lanterna na direção daquela figura, ela correu para dentro da vegetação, desaparecendo em silêncio absoluto. Fiquei estático, tentando encontrar alguma lógica naquilo tudo. Com o coração disparado, respirei ofegante e me perguntei se havia de fato presenciado aquela aparição ou se estava delirando. Porém, as pegadas permaneciam ali, confirmando que meu temor não consistia em mera ilusão. Resolvi ir atrás, mesmo com cada fibra do meu corpo gritando para eu fugir. Eu não conseguia vencer a ansiedade de descobrir mais a respeito de algo tão fora do comum. A cada metro percorrido, eu me deparava com galhos quebrados e folhas pisoteadas, indicando que aquele ser passava por ali com facilidade assustadora. Senti um arrepio na coluna quando comecei a ouvir guinchos abafados, soando como lamentos vindos de algo em sofrimento.
Minha cabeça latejava, mas segui, acreditando que poderia decifrar esse enigma terrível. Infelizmente, o que estava por vir superava qualquer relato que eu já tivesse ouvido falar sobre seres das matas profundas. Após caminhar por mais alguns passos, deparei-me com uma abertura improvisada, rodeada por troncos caídos e raízes expostas. No centro, avistei algo que me fez estremecer. Um fogo quase extinto, rodeado por ossadas pequenas, possivelmente pertencentes a bichos silvestres. Fiquei perplexo, pois aquele panorama sugeria algum tipo de ritual clandestino. Não costumo me impressionar com vislumbres de práticas antigas, mas aquela cena específica me abalou profundamente. Parecia que a mata me alertava. Eu havia cruzado limites que não deveriam ser ultrapassados. De repente, ouvi um assobio baixo, quase imperceptível, que me fez olhar em todas as direções. Segundos depois, senti algo tocando minha perna como se garras finas se arrastassem pela minha calça. Saltei para trás em um reflexo involuntário, iluminando o solo com a lanterna. Vi um rastro viscoso que sumia em meio às folhas escuras, e logo compreendi que estava definitivamente em grande risco. A caipora surgiu brevemente, deixando um toque gélido que mais parecia um aviso mortal. Meu coração batia tão depressa que eu mal conseguia raciocinar, mas decidi não recuar. Algo dentro de mim gritava que eu precisava desvendar o motivo de tal perseguição sombria, mesmo que minha vida dependesse disso. Naquele instante, notei pegadas encharcadas de sangue pelo caminho, conduzindo até a escuridão que me envolvia. A cada passo, a angústia aumentava, mas segui adiante, firme em minha obsessão por descobrir a verdade. Minhas emoções se misturavam, medo, curiosidade e uma estranha fascinação que mexia com minha sanidade. Eu me perguntava se aquela entidade guardava algum tipo de poder ancestral, responsável por proteger espaços selvagens. De qualquer modo, não havia como fugir daquele terror. Entre passos cautelosos, avistei pelo menos 2 sombras esguias correndo em zigue-zague, como se brincassem comigo. Percebi que não estava lidando apenas com um ser, mas possivelmente com mais de um. O ar ficou pesado, impregnado por um silêncio cortante. Meus cabelos se arrepiavam enquanto eu tentava decifrar cada movimento suspeito no negrume ao meu redor. Resolvi avançar ainda mais, determinado a encarar tudo que surgisse. Em certo ponto, escutei um som semelhante a risadinhas abafadas, ecoando por entre raízes e folhagens. Subitamente, um baque ressoou atrás de mim, fazendo-me girar o corpo com a arma em punho. Iluminei o local, mas só encontrei folhas se movimentando. A sensação de ser vigiado tomava conta dos meus pensamentos e passei a duvidar de minha própria solidez mental. Já não distinguia o que poderia ser verdade ou fruto da minha imaginação. Entretanto, alguma parte de mim se recusava a desistir. Eu sentia que precisava compreender o que motivava essas manifestações. Talvez existisse alguma ligação mística entre aquele território e seres desconhecidos, e essa possibilidade me seduzia tanto quanto me aterrorizava. Com a lanterna em mãos, continuei avançando por um declive sutil, onde raízes salientes dificultavam meus passos. Os guinchos estranhos se intensificaram, compondo uma melodia perturbadora que se entrelaçava com o som do vento. As árvores se erguiam como sentinelas sombrias, testemunhando minha descida rumo ao desconhecido. A cada metro, eu encontrava indícios de que aqueles seres realmente dominavam aquela porção de floresta. Galhos amontoados em formatos enigmáticos, manchas escuras que poderiam ser sangue seco e restos de algum animal que parecia ter sido capturado recentemente. A possibilidade de ser a próxima vítima me aterrorizava, mas minha teimosia falava mais alto. Precisava ver com meus próprios olhos o que se escondia além da cortina de sombras.
Em certo ponto, tropecei em um pedaço de tronco caindo sobre folhas úmidas e sentindo um golpe doloroso no ombro. Ao me erguer com dificuldade, percebi movimentos rápidos bem diante de mim. Iluminei para descobrir se havia alguém ali, mas novamente nada encontrei. Os risos abafados pareciam zombar do meu desespero. A caipora e seus companheiros, se é que posso chamar assim, me cercavam. Eu já não sabia se sairia vivo daquela emboscada, pois não existia rota clara de fuga. Mesmo tomado por pânico, segui em frente, empurrado pelo desejo irracional de entender o que estava acontecendo. Com o passar dos minutos, minha respiração se tornava ofegante e eu percebi que meu corpo suava em demasia. O ar parecia denso, como se algo invisível me pressionasse de todos os lados. Em meio à intensidade do breu, ouvi passos leves, quase infantis, girando ao meu redor. Virei o feixe de luz diversas vezes, sem flagrar absolutamente nada concreto. Foi então que decidi parar e me concentrar. Fechei os olhos por um breve instante, buscando ouvir o que não podia ser visto. Nesse segundo de entrega, captei uma gargalhada sutil que cortou o silêncio como uma faca. Abri os olhos rapidamente, apontando a lanterna em direção ao som. Meu coração quase parou ao enxergar a caipora mais uma vez, espreitando-me por trás de um tronco retorcido. Aqueles olhos vermelhos carregavam uma maldade primitiva, um ódio que transcende explicações convencionais. Antes que eu pudesse reagir, ela sumiu, deixando apenas um rastro de folhas balançando. Senti que minha coragem vacilava, mas segui fingindo força. Talvez fosse tarde demais para recuar e preservar minha vida. Talvez eu já estivesse condenado a enfrentar o inevitável. E assim segui, com a mente dominada por pensamentos sombrios, desejando apenas desvendar aquele mistério o quanto antes. Não me recordo detalhadamente de quanto tempo permaneci naquela mata. Em algum ponto, minha mente se fragmentou entre visões distorcidas e realidade. Sei apenas que despertei ao amanhecer, caído sobre folhas úmidas e com o corpo coberto de arranhões. Minha arma jazia a poucos metros, intacta, mas sem munição. Ainda sinto um vazio incômodo por dentro, como se parte de mim tivesse ficado sob domínio daqueles seres. Hoje, continuo vivendo no mesmo lugar, porém durmo pouco, assombrado, por pesadelos que reencenam aquelas aparições e o olhar transbordando selvageria. Não há final feliz, nem promessas de que tudo se resolverá. Apenas carrego essa marca invisível que me lembra de que existem coisas além da compreensão humana. Prefiro não buscar ajuda nem contar publicamente o que se passou em detalhes. Sinto que, ao relembrar cada passo, abro novamente um portal que não deveria sequer existir. Assim, concluo este relato, ciente de que nunca recuperarei plenamente minha paz interior. Talvez o silêncio da noite desacelere meus batimentos, mas a caipora permanece em meus devaneios, sorrindo de forma sombria e lembrando que minha alma jamais será a mesma. Olá, anotações sombrias. Boa tarde a todos do canal. Me chamo Luísa. Vivo longe de grandes centros, sempre gostei de sossego e cultivo de alimentos simples. Vou relatar fatos que aconteceram comigo, pois sinto peso no coração só de lembrar. Aviso que muitos podem achar tudo muito perturbador, então prossigam com cuidado. Vou falar de como tudo começou, do ambiente silencioso que me rodeava e de como conversas entre as pessoas locais me fizeram pensar em algo sinistro. Disseram que havia um som estranho ao cair da noite, mas pediram para não dar atenção, pois seria algo comum. Só que isso me deixou aflita e decidi investigar mesmo com medo. Antes de prosseguir, deixo claro que não busco lições positivas. Estou aqui apenas para registrar o que vivi. Fiquei grande parte da minha vida em contato com chão batido e cheiro de mato, convivendo com vizinhos que partilhavam de costumes simples. Minha casa ficava em um terreno amplo, com árvores baixas e algumas plantações.
De dia, cenários bucólicos traziam sensação de paz, mas ao escurecer sempre senti calafrios. Contudo, nunca comentei com ninguém, pois todos falavam que tudo estava sob controle. Suspiros noturnos, galhos se movendo sem vento algum, rangidos além do normal, nada explicitamente perigoso, segundo eles. E eu tentava me conformar, confiando que a sabedoria popular sabia identificar fenômenos banais. Com o passar do tempo, me conformei, mesmo com certa apreensão. Uma noite, contudo, despertei assustada. O relógio marcava ponto avançado da madrugada. A residência tinha candeeiros que produziam iluminação modesta, mas suficiente para eu notar sombras tremulantes nas paredes. Fiquei paralisada por alguns instantes, sem saber se chamava alguém ou se aguardava mais sinais daquele fenômeno. Me levantei devagar, passos leves, evitando atrair a atenção de possíveis intrusos. A madeira do assoalho estalava sob meus pés, provocando um eco longo. A cada estalo, meu coração disparava. Nada naquele instante visível aos meus olhos, mas sensações de vigilância me tomavam sem piedade. Aquilo tudo me fazia pensar: que barulho seria aquele que todos insistiam ser algo comum? Os mais velhos, sempre que toquei no assunto, falavam de grilos e algum bicho do mato que vocalizava em certos momentos. Só que nunca ouvi insetos soarem como uma melodia tão aflitiva. Não eram simples cantos noturnos, mas uma sequência compassada, quase um chamado. Causava arrepio. Mesmo assim, tentei não surtar. Respirei fundo e voltei para meu quarto, abafando o assunto na mente. Porém, noites seguintes trouxeram a mesma melodia sinistra, interrompendo meu descanso. Sussurros vinham lá de fora, mesclados a lufadas de ar gelado. Quem passava perto daquela região dizia que tudo fazia parte do cotidiano. Falavam pouco a respeito, dando a entender que eu não deveria me envolver. Passei a questionar minha própria sanidade, pois toda vez que eu falava no assunto, me olhavam com reservas. Parecia que havia um pacto silencioso, algo como melhor não mexer, pois não faz bem cutucar esse assunto. Aquilo me deixou com um sentimento de solidão. Mesmo assim, criei coragem e fui sondar a fonte daqueles ruídos. Antes de sair de casa, ouvi rangido forte no portão improvisado que usávamos. Senti tremor nas mãos, mas segui em frente. Com lanterna na mão, avancei pelo terreiro, observando a escuridão ao redor. Nada bloqueava minha passagem, só grama, úmida e o silêncio quase total. Um arrepio subia pelas minhas pernas, embora não houvesse vento. Resolvi focar naquele canto repetitivo que àquela altura se tornava mais intenso. Me aproximei do pé de uma árvore que ficava em frente a um barraco desativado. Ali, tive a nítida impressão de enxergar uma silhueta. Juro que prendi a respiração. A luz fraca da lanterna desenhava um contorno disforme. Algo alto, mas sem nitidez de traços humanos. Não dava para concluir se era gente de verdade ou apenas reflexo de minha imaginação. Acontece que, no exato instante em que parei, o som cessou. Fiquei estática, tentando escutar qualquer movimento. Meu coração batia tão forte que pensei que qualquer um poderia ouvir. Tive impulso de voltar correndo, mas decidi ficar um pouco mais. Queria descobrir o que tanto incomodava minhas noites. Então, respirei fundo e dei mais alguns passos. Quando cheguei bem perto, senti cheiro desagradável, impensável de algo vivo. Algo que remetia à podridão, mesmo sem vestígios visíveis de restos ou depósitos de lixo. O ar parecia carregado, deixando a respiração pesada. Não aguentei dar muitos passos. Meu corpo travou e um formigamento subiu pela nuca. Percebi um leve movimento em um canto mais escuro. A lanterna falhou nesse instante. Segundos sufocantes se passaram e um som gorgolejante ecoou pela pequena clareira. Engoli em seco. Aquele som não combinava com nenhum tipo de animal conhecido. Então, uma lufada de algo praticamente invisível passou pelo meu lado, tão rápida que só consegui sentir um leve deslocamento de ar.
Quase soltei um grito, mas abafei com a mão. Minha mente girava com hipóteses absurdas. Seria algum predador noturno? Seria gente se esgueirando? Porque todos diziam que não havia perigo. Senti um toque gelado no meu ombro. Nesse momento, gelei por completo. Girei a lanterna, mas não havia nada ali. Mesmo assim, a sensação de toque continuava, como dedos frios repousando na minha pele. Tremi por inteira. Eu não conseguia racionalizar aquilo. Cheguei a pensar em rezar em silêncio, mas as palavras fugiram. Só restou a certeza de que eu não deveria permanecer ali. Tentei dar alguns passos, mas tropecei e quase caí em um buraco raso, deixando cair a lanterna. Fiquei no escuro total por alguns instantes, escutando palpitações e um leve sopro próximo do meu rosto. Quando recuperei a lanterna, apontei para todos os lados, procurando enxergar algo. Só que o que vi me deixou petrificada. Uma mão encardida surgiu por uma fresta da parede daquele barraco, como se tentasse segurar algo. Não posso confirmar se tinha formato humano ou se minha vista estava confusa. O que posso afirmar é que senti puro pavor. Afastei-me devagar, cuidando para não disparar em fuga e tropeçar novamente. No entanto, senti outra presença atrás de mim, como se cercassem meu corpo. Um coro de gemidos surgiu por alguns segundos, ecoando em minhas costas. Decidi que não suportaria ficar ali, então embainhei o impulso racional e disparei para minha casa correndo, sem olhar para trás. Depois dessa noite, passei a trancar portas e janelas com trancas mais firmes, ainda que desconfiada de que qualquer obstáculo físico fosse inútil. A cada pôr do sol, minha ansiedade crescia. Ouvir passos no quintal virou quase um tormento diário. Os vizinhos seguiam falando. Não se preocupe, é só mais uma noite comum. Mas não podia aceitar aquilo como natural. Minha saúde mental foi afetada e até mesmo meus animais agiam de modo esquisito. Cães latiam sem deter um foco visível. Galinhas amanheciam agitadas, como se tivessem sido perturbadas na escuridão. Parecia que só eu notava impacto real. A comunidade local fingia que tudo era folclore ou lenda desimportante. Sem alternativa, tentei me aproximar de alguns moradores e contar tudo o que estava me tirando o sono. Ao descrever cada detalhe, fui recebida com sorrisos desconfortáveis e frases vagas. Gente que eu considerava confiável se mostrava arredia quanto ao tema. Pareciam temer tocar no assunto, como se algo muito mais sério pudesse despertar caso falassem demais. Me isolei, sem apoio, com a mente afundada em teorias horrendas. Passei a dormir algumas noites com faca ao lado da cama, mas nada disso me dava segurança verdadeira. Só procurava me manter minimamente preparada para o que pudesse surgir. Numa madrugada específica, decidi tentar fotos ou algo que provasse a realidade daqueles fenômenos. Ajustei meu telefone para filmar e deixei em cima da janela, com a câmera voltada para o quintal. Infelizmente, a energia caiu sem aviso. Fui obrigada a usar velas, tornando tudo mais sinistro. Senti calafrios. Minutos depois, um som de arranhão veio da parede externa. Peguei o telefone, mas a câmera já não registrava coisa alguma, pois a bateria estava zerada de modo repentino. A vela tremeu como se um sopro passasse por ali. Fui tomada por sensação de impotência completa, além de imaginar algo me observando. Me encolhi num canto do quarto, esperando o sol nascer. Aquela noite foi longa e sufocante. Mal consegui piscar. No dia seguinte, verifiquei pegadas estranhas na terra do fundo do quintal. Pareciam marcas fundas, impossíveis de identificar como humanas ou de bicho comum. O solo ao redor estava revolvido, sugerindo algum tipo de escavação. Vi uma cova pequena, mas não se via nada ali. Senti um pânico profundo. Tentei preencher aquele buraco, mas a terra parecia se mexer sozinha, como se algo palpitasse lá embaixo.
Parei e recuei sem coragem de prosseguir. Fiquei com um nó no estômago e aquela sensação me atormentou o resto do dia. O canto bizarro. Retornou à noite e me vi sem reação. Parecia que tudo estava além do que eu conseguia suportar. Aconteceu um evento ainda mais alarmante. Uma mulher vizinha desapareceu do nada, segundo boatos, mas ninguém demonstrava grande surpresa. Comentei com uns poucos conhecidos e obtive respostas vagas e olhares que me passavam a mensagem de não se intrometa no que não pode compreender. Isso me deixou abalada. Fui dormir com medo dobrado, imaginando se eu seria a próxima sumida. Pensar que uma presença sombria rondava as redondezas, levando gente, tirava meu fôlego. Cheguei a repensar minha decisão de viver ali, mas não tinha recursos suficientes para fugir de vez. Restava contar os dias, esperando cada madrugada com terror. Certa vez, na calada da noite, ouvi murmúrios confundidos com o canto sinistro. Parecia que alguém falava baixinho, repetindo meu nome. Tremi, incapaz de reagir. Minha respiração ficou tão pesada que parecia que meu peito ia estourar. Foi quando a porta do quarto se abriu sozinha. A janela, fechada antes, também se encontrava entreaberta. Senti corrente de ar atravessando o cômodo. Pensei em acender a luz, mas havia possibilidade de que a energia falhasse de novo. Peguei uma cadeira e tranquei a porta como pude. Mesmo assim, passos soaram do lado de fora, arranhões lentos na madeirinha velha. Tive certeza de que alguma coisa me espionava. Não dava para avistar detalhes, pois o breu consumia todo o espaço. A única claridade vinha de um pequeno abajur, mas a lâmpada piscava a todo momento, tornando tudo ainda mais aterrorizante. Os dias seguiam com sorrisos hipócritas dos moradores. Eles agiam como se nada estivesse acontecendo, enquanto eu quase enlouquecia. Minha pele empalideceu e as olheiras se aprofundaram. Já não comia direito, pois o nervoso me consumia. Chegava a ouvir ecos daquele canto mesmo na luz do dia, o que me fazia questionar se tudo não passava de delírio. Porém, eu sabia que tinha algo real naquela escuridão. Preferia que fosse apenas fruto da minha imaginação. Mas eu já havia visto sinais concretos, pegadas, contornos, movimentos. Não tinha como negar. Uma noite, resolvi me armar de coragem. Apanhei um lampião e fui até um casebre abandonado, que ficava no fim de uma trilha de terra batida. Diziam que lá se ouviam lamentos esquisitos. Caminhei sozinha, pois ninguém aceitou me acompanhar. O solo estava encharcado pela chuva recente, dificultando a passada. A cada passo, minha bota afundava um pouco, com barulho viscoso. Chegando ao casebre, notei paredes mofadas e um teto parcialmente danificado. Um cheiro enjoativo pairava ali, quente e denso. Chamei por alguém, mas nenhuma resposta. Só escutei goteiras ritmadas caindo em um balde amassado. A ambiência toda cheirava a mofo e tudo indicava abandono. Antes de entrar, rolei o lampião para a direita e captei um vulto baixo, esguio, parado em total silêncio. Tentei focar a luz, mas o vulto se moveu de modo tão ágil que sumiu em um piscar de olhos. Tensa, decidi entrar mesmo assim. Na penumbra, vi móveis velhos cobertos de poeira. Telhas descoladas deixavam passar tênues feixes de luz lunar. Folhas secas se acumulavam em cantos, e a cada passo eu sentia algo arranhando o assoalho. De repente, um ruído forte se fez ouvir, como se algo estivesse sendo arrastado no sótão. Subi uma pequena escada, tentando não fazer barulho. O lampião iluminou um espaço repleto de caixas, papéis amarrotados e teias de aranha. Ali, entre as teias, se mexia uma sombra espichada que fez meu coração gelar. Não consegui distinguir forma exata. Só sei que fedia a algo pútrido. Me mantive, imóvel por uns segundos, sem saber como reagir. Então, senti que aquilo me encarava, embora não existissem olhos aparentes.
Tentei dar alguns passos para trás, mas ouvi um sussurro abafado. Era uma voz gutural, indefinida, que soava próxima do meu ouvido. Meu sangue gelou. Minhas pernas bambearam. A vontade de gritar era enorme, mas temia atrair coisas piores. Dei meia volta, pisando em cacos de vidro que nem percebi de onde surgiram. Senti uma pontada de dor, mas ignorei, correndo para a escada. Ao descer, tropecei e caí rolando até bater na parede, derrubando o lampião. O vidro se partiu e o fogo se apagou. Fiquei no breu, com o corpo latejando. Forcei a vista, tentando encontrar a saída. Nesse instante, ouvi barulhos que lembravam estalos de articulações, vindos bem próximos de mim. Parecia que alguém ou algo tentava rastejar no meu encalço. Quando finalmente alcancei a porta, fugi em disparada sem conseguir raciocinar. Cheguei ao lado de fora tremendo, o peito dolorido. Nem me importei com a lama que sujava minha roupa, só corri sem parar. Ao chegar em casa, tranquei tudo, suando, frio. Passei o resto da noite em claro, apertando minha própria cabeça, buscando achar alguma lógica. Eu não tinha respostas. Sabia apenas que existia uma presença medonha, faminta de algum tipo de energia ou medo que se manifestava sem piedade nos arredores. Tantos moradores fingiam normalidade, mas eu tinha a sensação de que eles sabiam de algo e evitavam. Parecia haver um pacto de silêncio. Talvez fosse conforto ilusório ou covardia. No fim, eu era a única disposta a reconhecer que havia algo implacável vagando por ali. Pensei em acionar autoridades, mas duvidei que me levariam a sério. Que provas eu tinha? Marcas no quintal, sensações, ruídos. Iria parecer loucura e eu terminaria ridicularizada. Decidi insistir em vigílias, mas quase não dormia mais. Meus nervos ficavam à flor da pele e qualquer ruído me fazia pular de susto. A cada noite o canto se repetia, vindo do local que ninguém frequentava. Por vezes, pressentia um vulto me observando pela fresta da janela, mas ao olhar rápido sumia. Outras vezes, passos indistintos se aproximavam, seguidos de arranhões leves na porta. E no dia seguinte, tudo retomava semblante de vida comum. Eu me via em um tipo de pesadelo sem fim. Por fim, cheguei ao ponto de não distinguir sonhos de realidade. Passei a anotar meus medos num caderno, descrevendo cada sensação e cada detalhe para não me perder. Numa dessas anotações, recordei de algo que as pessoas sussurravam. Se escutar algo lá fora, evite abrir a porta, pois é melhor não encarar o desconhecido. Mas eu insisti em abrir. E agora não tenho mais paz. O que vi, mesmo que não seja descrito em detalhes, foi assustador a ponto de me deixar paralisada. Me questiono se essa escolha precipitada custou minha sanidade. Depois de tudo, meu estado é de constante apreensão. Olheiras profundas marcam meu rosto e meus lábios vivem trêmulos. Meu sono foi destruído. Qualquer clarão noturno me faz reviver imagens daqueles braços disformes que quase me alcançaram. Não tenho coragem de arrumar minhas malas e partir, pois sinto algo me puxando. É como se aquela coisa desejasse que eu continuasse, presa, em pavor e tormento. Temo que se eu tentar fugir, o mal me siga ou me tome de forma ainda pior. Fico aqui, rastejando em angústia, sem acreditar em finais felizes ou soluções brandas. Meu relato é só um grito sufocado que deixo registrado. Que fique claro, não há lição positiva ou reviravolta redentora. Minha vida segue imersa em sobressaltos e não tenho confiança de que vou sair viva dessa penumbra que rodeia minha alma. Sinto apenas o peso de um fenômeno sem nome, que se alimenta de silêncio e agonia.